Como é objeto do nosso estudo hoje, então, nós vamos ver o artigo 41 do Código de Processo Penal. E muita discussão existe em torno do artigo 41. Por quê? Porque o artigo 41 é que traz toda ali a normatização de como tem que ser realizada a denúncia pelo Ministério Público. Diz então o artigo 41 do Código de Processo Penal: a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Então, o que é que nós temos aí de início a analisar sobre o artigo 41 do Código de Processo Penal? É importante que nós tenhamos aí uma visão inicialmente panorâmica daquilo que fala o artigo 41. Por quê? Porque para que o Ministério Público, o titular da ação penal pública, possa formular a acusação contra alguém, o Ministério Público ele tem que ter, no mínimo ali, indícios de autoria e a materialidade do crime. Então, ou seja, ele, logicamente, não precisa ter uma certeza absoluta quanto à culpabilidade do agente, mas é necessário que todos os fatos, todas as circunstâncias que estão ali ao redor do fato criminoso possam ser especificadas. Por que é que o artigo 41 é tão importante? Porque é ele que vai nos dar o limite para o exercício da ampla defesa e do contraditório. Ou seja, né, nós temos aqui a regra geral de que quem acusa tem que provar. Ou seja, o Ministério Público, nos termos da acusação, é que deve provar a culpabilidade do agente e não o inverso, né? O acusado, o denunciado, não precisa provar a sua inocência, já que esta é uma presunção absoluta. Porém, a acusação precisa agir de modo que apresente ao magistrado as provas necessárias, cabíveis e robustas para demonstrar a culpabilidade do agente, ou seja, a necessidade de aplicação de uma pena pela prática de uma conduta descrita no Código Penal. Então, quando nós analisamos aí o artigo 41 em si, e ele vai dizer para nós: conterá a exposição do fato criminoso, ou seja, o promotor ele tem que contar a história ali na denúncia, ele tem que dizer que em determinado dia, determinadas horas, em determinado lugar, fulano de tal praticou a conduta tal, conforme descrita no Código Penal, no artigo tal. Ou seja, é uma conduta que tem que ser tipificada, porque uma conduta não tipificada não é uma conduta ilícita, né? A tipificação, a descrição do fato crime é necessário para que possa haver contra ele uma repressão penal. Então, esse é um primeiro aspecto, é um primeiro fato que diz para nós aqui o artigo 41. Uma outra situação é a qualificação do acusado, ou todos os esclarecimentos dos quais ele possa ser identificado. Então, ou seja, se puder fazer a identificação civil dele, né, se puder determinar quem ele é, qual é o nome, né, seus documentos pessoais, muito bem. Se não for possível, também poderá ser identificada essa pessoa pela sua descrição, sinais característicos, cicatrizes, tatuagens ou qualquer outra forma que ele possa ser identificado, né? E é importante, e mais importante que isso, é o fato que cumpriu pena, né? Então, ou seja, quando ele foi preso em flagrante, ele apresentou a sua documentação. Olha, eu sou o fulano de tal, meus documentos estão aqui. E assim, ele foi preso. Então, ou seja, essa característica da identificação do indivíduo, ela é importante para que o inocente não seja condenado ou processado em local de outra pessoa, né? Nesse caso específico, a pessoa foi processada, foi condenada. Vamos lá, Thaisa quer falar aqui. Pois não, Thaisa? Alô, Thaisa, você ergueu a mão?
Certo? Onde é que cortou para que eu possa repetir? Professor, cortou a hora que você estava falando dos elementos que identifica e deu o exemplo. Certo. Então vamos lá. Vou repetir novamente, tá? Então, o que acontece? Quando você não tem os dados, as informações civis do indivíduo, né, número de RG, CPF, qualquer outra característica pode ser informada. Então, por exemplo, altura, cor dos cabelos, cor dos olhos, tatuagens, cicatrizes, né, conformação física. Se eu não tenho a identificação legal, eu posso descrever essa pessoa para que durante o processo possam haver outras diligências na busca da identidade deste indivíduo, tá? Então, tanto aqui diz o artigo 41 que ele tem que ser identificado, qualificado, ou que se forneçam aí informações quanto à identificação dele futura. Mas o que eu estava dizendo no exemplo é que essa pessoa então apresentou os documentos, foi processado, condenado. Quando ele saiu da cadeia, descobriu-se que ele apresentou documentos falsos e não houve por parte do Poder Judiciário um cuidado necessário para comprovar se aqueles documentos eram verdadeiros ou não. Então, ou seja, ele acabou colocando aquele antecedente criminal na conta de outra pessoa, não sei se viva ou morta, mas ele utilizava documentos falsos e isso faz com que, então, gere responsabilidade. Pois não, Mariana, você levantou a mão aqui. Sim, no caso pode usar se tiver apelido, ele é conhecido na localidade por tal apelido, pode colocar também o apelido? É muito comum também que isso aconteça, né? Fulano de tal, vulgo, aí coloca o apelido dele. É muito comum também que as pessoas sejam identificadas por apelidos. Por quê? Porque nós temos um outro grande problema no Brasil, que são os homônimos, né? Nomes iguais, nomes idênticos. Um dia, ouvindo rádio, hoje é aniversário de fulano de tal. Ou seja, é um nome igual ao de uma pessoa conhecida minha. Então, esse é um outro grande problema. Normalmente, você tem que ter a identificação pelo nome, você pode ter a identificação por apelidos também, né? Vulgo, a alcunha da pessoa, mas o mais seguro ainda é a qualificação, seus documentos pessoais. Mas não há nenhum problema em que haja todos os tipos aí de identificação que sejam necessárias para que não haja dúvida quanto ao indivíduo, tá bom? E aí vem dizer mais, vem dizer que ainda é necessário aqui, ou quando necessário, a apresentação do rol de testemunhas. Por quê? Porque não é sempre, não são em todos os casos que tem testemunhas. Nem todos os crimes deixam testemunhas oculares. Então, muitas vezes, você tem outros tipos de provas, senão testemunhas. E nós sabemos que cada vez mais as pessoas não querem ser testemunhas, normalmente de crimes, porque elas acabam criando inimizades, acabam ficando com medo de dizer, de ter alguma represália com relação àquilo que elas podem testemunhar, por mais que exista o provimento 32, que garante ali a proteção às testemunhas, a proteção à identidade das testemunhas, mas logicamente que ninguém quer ser testemunha, dependendo do tipo do fato criminoso. E a denúncia, então, nada mais é do que uma petição, pessoal. É muito simples a denúncia, viu? Quando nós temos que compreender aquilo que significa a denúncia, então, nada mais é do que a descrição dos fatos. É uma petição muito simples, no qual o Ministério Público tem que dizer que determinada pessoa, em determinado dia, em determinado local, às tantas horas, foi vítima do crime, da conduta praticada por outra pessoa, e aí então apresentam-se as provas e, lógico, ao final identifica-se a conduta ilícita que a pessoa tenha praticado, o autor do fato, e pede-se a condenação, né? Não existe denúncia sem condenação. Então, esse é uma questão bastante importante. Mas compreendendo, então, a denúncia é a petição inicial de uma ação penal pública, seja ela pública incondicionada, seja ela pública condicionada à representação. Então, sempre
A denúncia, ela é a petição inaugural do processo penal público, tá? Porque nós sabemos que a ação penal privada, ela se inicia com a queixa-crime. Então, a ação penal pública, seja ela incondicionada ou condicionada à representação, vai se iniciar aí pela denúncia. E aí, então, esta é uma peça acusatória. E como eu estava dizendo, se essa é uma peça acusatória, ela também tem que dar a oportunidade para aquele que está sendo acusado, para o denunciado, se defender. Por isso que a denúncia ela tem que ser completa, ela tem que ser esmiuçada. Lógico, ela não precisa ser uma peça muito ampla, muito extensa. Ela pode ser uma peça objetiva, mas ela tem que apresentar ali todos os argumentos, todos os fatos, para que os fatos possam ser contestados, ou se possa apresentar, no caso, a defesa quanto àquela acusação, tá? E aqui nós devemos seguir aquela máxima jurídica, em que tanto o Ministério Público quanto a defesa tem que levar os fatos ao juiz. O juiz conhece o direito, então nós temos que dar os fatos e ele nos dará o direito, né? O mais importante numa peça acusatória é esclarecer os fatos, que esse também é o grande objetivo do inquérito policial. O inquérito policial só tem finalidade de esclarecimento de fatos, de apuração de fatos, né? De condutas humanas, colheita de provas. E aí, então, isso vai servir para a acusação poder embasar a sua denúncia. A denúncia, ela é embasada no inquérito policial. E aí vocês vão me perguntar, o inquérito policial é obrigatório? Não. O inquérito policial é um ato administrativo dispensável. Por quê? Porque se todas as provas já forem evidentes, claras, não há necessidade de mais nenhuma investigação. E aí eu cito para vocês, então, com relação à denúncia, eu cito o precedente do STJ, perdão, do STF primeiro. O STF diz o seguinte: não se revela inepta a denúncia que, perdão, observados os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, narra de forma precisa e individualizada as condutas atribuídas e delimita o conteúdo da acusação veiculada. Ou seja, o que é que isso significa dizer? Quando você tem o Zezinho que furtou o botijão de gás da casa da Mariazinha, é fácil. A denúncia ela é muito sucinta. Quando você tem uma denúncia, por exemplo, como num dos processos de um cliente meu, onde você tem 32 denunciados, cabe ali o Ministério Público esmiuçar o que é que fez cada um dos 32. Qual era a participação no ilícito, né? Qual era a importância desta pessoa para a efetivação da prática criminosa? Porque senão como é que eu vou defender a pessoa? Os 32 são autores? Quem é o coautor? Quem é o partícipe? Quem é que tem que ser interpretado mediante uma conduta diferente? Então, ou seja, é fundamental que seja esclarecido na denúncia, e quando eu digo os fatos, é exatamente isso. Ou seja, é necessário que nos termos do artigo 41, o Ministério Público, então, apresente todas as circunstâncias do fato criminoso. E quando você tem um concurso de agentes, que isso seja feito para cada um dos agentes. Então, vocês aí que pensam em prestar concurso ao Ministério Público, né, ao se formarem, é importante que vocês tenham essa visão, né? É importante que vocês compreendam que a acusação tem que abordar a conduta individualizada de cada um para que cada um possa se defender. No precedente do STJ, diz o seguinte: na hipótese, não se vislumbra a alegada inépcia da denúncia, porquanto a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, permitindo a compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa. Então, percebam, é fundamental que a denúncia ela dê a possibilidade de defesa à pessoa. A pessoa tem que saber
do que ela está sendo acusada para poder formular, logicamente, a sua defesa. A propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. Lógico, não tem-se uma certeza absoluta. Lógico, se você tem, por exemplo, uma filmagem ou a pessoa foi presa em flagrante, isso pode gerar uma situação diferente, mas não exige uma certeza absoluta quanto à autoria. Precisa, como diz aqui, dos mínimos e suficientes indícios de autoria. A certeza da autoria e a necessidade da demonstração da culpabilidade do agente, né? Vocês estudaram isso em direito penal, a culpabilidade nada mais é do que a necessidade da aplicação de uma pena ao indivíduo, enquanto a ilicitude é a prática de uma conduta descrita no Código Penal. Então, a comprovação da culpabilidade, da necessidade da aplicação de uma pena, ela acontece, ela vai existir, na verdade, durante a instrução processual. Não é necessário que ela seja apresentada ou que ela seja robusta no início da acusação. Por quê? Porque o princípio que vai velar aqui é o princípio do indúbio pro societá. Ou seja, na dúvida, processa o indivíduo, né, para proteger a sociedade. É isso que a nossa legislação assim admite. Uma outra questão importante e aí diz aí esse precedente do STJ, que existindo elementos probatórios mínimos a embasar a imputação quanto aos crimes, no caso aqui de lavagem de capitais, não há que se falar em falta de justa causa para a ação penal. A descrição satisfatória da conduta que é imputada aos recorrentes, eis que teriam recebido no Brasil valores oriundos da Dinamarca, obtidos de maneira ilícita por meio de crimes graves por lá cometidos. Então, fica aí a garantia do recebimento da denúncia, né? Então, esse é um aspecto bastante importante nesse sentido aí. Ou seja, de que não exige uma certeza absoluta para que alguém possa ser processado. No caso aqui, indícios mínimos suficientes da autoria já são necessários, mas o importante, o indispensável, é a descrição da conduta ilícita. Então, descrita a conduta ilícita, possibilitando a parte contrária, né, a mesma paridade de armas, nós falamos muito sobre isso, onde a defesa e a acusação têm que ter as mesmas armas, tanto para acusar quanto para a capacidade de defesa. Então, eu sabendo quais são as condutas, eu tenho condição de formular a defesa do indivíduo. E isso é um direito constitucional, né? E aí está o precedente do STF, que eu acabei de ler para vocês. Só que tem um detalhe bastante interessante. Olha só, quando nós analisamos, então, esse precedente que garantiu o exercício do direito de ação ao Ministério Público, nós também temos aí o inverso, né? Aquilo que diz, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul diz que essa denúncia não preenche os requisitos do artigo 41, e ela fala assim, manutenção da inépcia da denúncia. Ou seja, o que é inépcia? A inépcia quer dizer que a denúncia não preencheu os requisitos de propositura, de admissibilidade. A inépcia quer dizer que a denúncia não preencheu os requisitos mínimos do artigo 41. E vem dizer, conforme esculpido no artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter a exposição do fato supostamente criminoso, com todas as suas circunstâncias. Na espécie, a acusação do crime conexo à associação ao tráfico de drogas mostrou-se vaga e genérica. A ausência de indicação de datas, de local, de drogas envolvidas e de modo de participação do imputado dentro da suposta organização, a despeito do entendimento jurisprudencial no sentido da desnecessidade da denúncia descrever minuciosamente a conduta do denunciado, prevista no artigo 35 da Lei de Drogas. Isso não significa que a acusação possa ser oferecida sem cumprir as exigências processuais penais.
inépcia da denúncia configurada, inteligência do artigo 395, inciso 1, do Código de Processo Penal, parecer do Ministério Público pelo não conhecimento do recurso desprovido. Então, o que ele vem dizer para nós aqui nessa jurisprudência do Rio Grande do Sul? Ela vem dizer que para que haja a configuração do tipo penal, no caso aqui, o crime inserido na lei de drogas, é necessário, é indispensável que, por mais que não seja uma descrição minuciosa, tem que estar presente ali o nexo causal, ou seja, qual foi a conduta do indivíduo, qual foi a ação do indivíduo que levou a ele ser denunciado. Então, esse aí é um aspecto bastante relevante sobre essa questão. As mesmas regras do artigo 41, que se aplica à denúncia, também se aplica à queixa-crime, né? Como vocês também já estudaram, a queixa-crime, ela é a petição inicial da ação penal privada. E nós temos a queixa-crime, que pode ser oferecida em ação penal privada propriamente dita, ação penal privada personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública. Então, nesse aspecto, sobre essa condição, aquele que vai apresentar os fatos, seja em razão de um direito disponível ou não, né? Nós temos normalmente ali nas ações penais privadas inserido ali o crime do rol dos crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, mas mesmo assim também precisa vir claramente ali discriminada a conduta daquele que está sendo processado. Então é fundamental também que ali esteja descrito este aspecto. Como eu disse agora há pouco, é importante nós reforçarmos isso. Quando nós temos um concurso de pessoas, nos termos lá do artigo 29 do Código Penal, é fundamental que cada um, a conduta de cada um, a importância de cada um no fato criminoso seja pontuado, seja esclarecido. Então, logicamente, que em algumas situações, né, crimes de grande monta ou que envolvam muitos denunciados, como por exemplo esse caso que eu disse de um processo com 32 denunciados, pode até se admitir que essa denúncia seja genérica em relação aos coautores e partícipes, né? Quando não se consegue, logicamente, ali determinar exatamente o que fez cada um. E aí, logicamente, que cada um vai provar isso lá no processo. Porém, existem correntes contrárias a essa situação. Existem entendimentos no qual a denúncia deveria esclarecer de forma concisa, de forma objetiva, o que fez cada um dos denunciados. Mas a jurisprudência já admite que ela seja apresentada de forma genérica. Particularmente, eu não a compreendo dessa forma. Eu acho que isso dificulta o exercício da ampla defesa e do contraditório, né? Dizer que todos fizeram a mesma coisa, eu acho muito difícil. E aí eu relembro aqui com vocês, por exemplo, o caso do Carandiru. O caso do Carandiru é um caso muito polêmico nesse aspecto, onde os policiais que adentraram lá no estabelecimento prisional, todos foram processados pela morte dos 111 presos, se não me engano. Então, seja, mas será que cada um dos policiais concorreu de forma direta ou até mesmo indireta para a morte de todos os presos? Eu acho isso um pouco contraditório, eu acho isso um pouco difícil de compreender e até mesmo ferindo aí a ampla defesa e o contraditório. Eu acho isso muito difícil, essa compreensão. Quando nós vamos, então, buscar outras compreensões sobre isso, por exemplo, né, o STJ vem dizer o seguinte: caso em que não se está diante da excepcionalidade a justificar a precoce extinção da ação penal, a denúncia preenche aí o artigo 41 do Código de Processo Penal, o que permite a compreensão dos fatos e possibilita o amplo exercício da defesa e do contraditório. Não há razão para impedir o Estado à administração de demonstrar a eventual responsabilidade penal dos recorrentes, isto
diante do quadro apresentado. Implicaria cercear o direito e dever do poder público de apurar a verdade sobre o que se passou. Então, numa situação como essa, né, aí narrada pelo STJ, o mais importante também é a apuração do fato. E para apurar o fato, muitas vezes a denúncia não tem como esmiuçar demais, explicar demais como foi a conduta de cada um, né? Então ela acaba sendo produzida de forma genérica. E aí a jurisprudência então acolhe a hipótese, né, de denúncia genérica, como eu disse, desde que. Então nós temos também aí 3 requisitos básicos para que a denúncia, mesmo sendo genérica, possa ser recebida e preencha ali os requisitos do artigo 41. Primeira hipótese aí é que seja impossível delinear com precisão a conduta de todos os autores e partícipes. A letra B, seja devidamente provado o envolvimento de todos os denunciados no crime. Então, eu tenho que provar que eles estão envolvidos, que existe o nexo de causalidade, mesmo não conseguindo demonstrar nesse primeiro momento qual foi exatamente a conduta ou a extensão da conduta do indivíduo. E a última necessidade, aí, conforme a jurisprudência pede, seria que não impede que a conduta a quem somente se supõe ser autor ou partícipe. Por outro lado, quando há elementos suficientes na investigação para individualizar as condutas, a denúncia genérica torna-se inadmissível. Então, prestem atenção nesse aspecto. Quando nós temos que compreender a denúncia, ou seja, o ato, a responsabilidade do Ministério Público, titular da ação penal, né? Até porque trata de crimes de potencial ofensivo maior. Então, nesta hipótese, até pode haver uma denúncia genérica, não é o recomendável nunca. A denúncia genérica ela é uma exceção. A regra é que a denúncia faça aquilo que diz o artigo 41. Que a denúncia ou a queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Ela não abre exceção aqui no texto legal, mas a jurisprudência abriu a exceção. E a jurisprudência abriu a exceção desde que estejam preenchidos esses 3 requisitos. Demonstrar que é impossível demonstrar a conduta de todos, demonstrar que todos estão envolvidos, né? Isso é importante. E agora, se ficar provado que era possível demonstrar a conduta de cada um, mas isso não foi feito, aí nós estamos diante de uma denúncia inepta. Uma outra questão é esse posicionamento aí do STJ. Olha o que diz o STJ lá no tópico 5. Pontue-se a necessidade, a necessária distinção conceitual entre denúncia geral e genérica, é diferente. Essencial para aferir a regularidade da peça acusatória no âmbito das infrações de autoria coletiva, em especial de crimes societários ou de gabinete, que são aqueles cometidos por representantes, administradores, diretores ou quaisquer outros membros integrantes de órgão diretivo ou sócios, ou que sejam sócios ou não, da pessoa jurídica em concurso de pessoas. Então, é importante aí essa distinção. A denúncia geral e a denúncia genérica, né? Essa distinção, ela é importante por quê? Porque nos crimes ligados às pessoas jurídicas como vítimas, vai ser necessário o apontamento da responsabilidade de cada um para que possa haver ali uma responsabilidade penal, para que o Poder Judiciário possa ali aferir a culpabilidade de cada um, né? Já que nós sabemos que cada um só responde no limite da sua culpabilidade. Então não quer dizer que todos terão a mesma pena, não quer dizer que todos praticaram a mesma conduta. E isso deve ser, então, demonstrado posteriormente durante o processo. Nessa distinção que nós vemos aí, né, a denúncia genérica, e aí vem a distinção do que é genérica e do que é geral, a denúncia genérica caracteriza-se pela imputação de vários fatos típicos, genericamente, a integrantes da pessoa jurídica, sem delinear minimamente
qual dos denunciados teria agido de tal ou qual maneira. No caso em exame, a exordial acusatória não preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, porquanto ouvida-se em descrever a conduta que, na condição de representantes legais da empresa, os recorrentes teriam tido na prática de comportamento ilícito. Não há, em verdade, a explicação do liame entre os fatos descritos e o proceder dos sócios da empresa no comércio de substância tóxica, de modo a permitir-lhes rechaçar os fundamentos acusatórios. Ou seja, o que é que está dizendo aí? Está dizendo que, por ser uma denúncia genérica, ela impede que eles apresentem a sua defesa, porque ela não demonstra o nexo de causalidade entre as condutas praticadas e o resultado ilícito. Então, a exordial acusatória falha em demonstrar a atuação gerencial declinada ao comércio de substância proibida ou mesmo o consentimento com referida atitude. Então, uma coisa não é só praticar, porque quem consente, quem concorda, concorre para a prática, né? Então, nesse caso, a linha defensiva ficaria restrita à negativa dos fatos ou da autoria, o que iria, então, retirar do ordenamento jurídico. Ele não admite essas questões, né, que sobrelevam a dignidade da pessoa. Então, essa é uma questão bastante importante e, por meio aí do habeas corpus, ocorreu o trancamento da ação penal. Então, é uma questão aí que fica, né, bastante importante sobre esse aspecto, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta até agora? O áudio não cortou mais também? Vamos lá, pessoal. Tem alguém aí? Tá ok. Beleza, então. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Bruna. Bom, pessoal, continuando então. Um outro aspecto bastante importante aí é a questão da concisão da denúncia ou da queixa. Ou seja, pessoal, isso é em tudo, viu? Não é só na denúncia ou da queixa. Ser conciso, ser objetivo naquilo que se expõe, seja para a acusação, seja para a defesa, né? É importante que alguns tribunais, o próprio CNJ tem a campanha lá de petição 10, ou seja, nenhuma petição deve ultrapassar 10 páginas. Né? E eu acho muito 10 páginas, para falar a verdade. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, quanto mais você escreve, quanto mais você tenta demonstrar a acusação, isso leva a uma condição de forçoso. Ou seja, parece que não é. Né? Quanto mais você tenta insistentemente provar a absolvição de alguém, a inocência de alguém, parece que você insiste demais. Aquilo que é natural, aquilo que é óbvio, não precisa ser escrito demais. Né? E ninguém tem tempo para ler monografias, petições de 40 laudas, 50 laudas. Juiz nenhum tem tempo, desembargador nenhum tem tempo disso. Então, sempre muito objetivo. Né? Essa concisão, essa objetividade da denúncia ou da queixa, ela é fundamental e é uma medida necessária para não tornar a peça inicial um processo penal e uma autêntica alegação final. Porque, olha só, uma coisa é você manifestar antes da instrução processual. A denúncia e a queixa, quando apresentadas, no máximo que elas têm de elementos, de subsídios, é o próprio inquérito policial, que cumpre ali a sua finalidade de colheita de provas. E a manifestação, na verdade, onde ela deve ser mais completa, mais rebuscada, né? Na verdade, seria alegações finais, porque você já está falando após realizar toda a instrução processual. Então, sobre esse aspecto, quando nós observamos as denúncias e as queixas-crimes, é de bom tom que elas sejam cada vez mais objetivas, mais sucintas, mais coesas, né, na sua formação. Ser muito prático, muito técnico,
não há necessidade de juntar doutrinas, não há necessidade de jurisprudência ou de nada nesse aspecto. Não há essa necessidade. Por isso que nós temos aí a importante missão de cada vez mais termos petições objetivas, né? E petições longas demais, elas acabam sendo confusas, muitas vezes contraditórias, e para isso eu cito aí a jurisprudência de Minas Gerais. Diz a jurisprudência do Estado de Minas, apesar de o artigo 41 do Código de Processo Penal aludir à exposição de todas as circunstâncias do fato criminoso, não há necessidade de minúcias, devendo o denunciante ou o querelante primar pela concisão, limitando-se a apontar os fatos cometidos pelo réu ou pelos réus, para não tornar a peça inicial do processo uma verdadeira alegação final. Então fica aí a sabedoria da jurisprudência mineira, dizendo também que ela deve ser clara quanto aos fatos, mas não se estender demais, porque isso pode gerar um prejuízo até mesmo para a defesa do acusado. Defesa quanto aos fatos alegados e não em relação à classificação. Essa é uma outra situação muito importante, né? Muitos advogados, principalmente recém-formados, eles ficam muito preocupados com o tipo penal que foi ali capitulado. Olha, fulano de tal praticou o crime tal. A gente não tem que se ater muito à tipificação que foi colocada na denúncia. Por quê? Porque eu já vi casos, por exemplo, em que o indiciamento do delegado de polícia veio com um crime, na denúncia o promotor entendeu que era outro crime, e aí na sentença o juiz ainda entendeu que era sim um fato ilícito, mais diverso daquele capitulado tanto pelo delegado quanto pelo promotor. Então, se ater aos fatos é o grande X da questão, né? O grande pulo do gato aí para os advogados. Então, essa situação que nós temos aí, que é a defesa quanto aos fatos e não quanto à classificação, ela é bastante importante, né? E ela tem aí logicamente, a sua finalidade nos termos daquilo que diz, por exemplo, aí o TRF4, que diz: o aditamento feito à denúncia não justifica a realização de novo interrogatório, nas hipóteses em que tenha sido preservada a descrição primeira da exordial acusatória, conferindo-se tão somente uma nova classificação dos fatos narrados, aplica-se a regra do artigo 383. O que é importante para nós sabermos agora, né? Depois, se você quiser ir lá dar uma lida no que diz o artigo 383, é bacana. Mas o importante que nós temos que saber é o seguinte, né? Nós vamos levar os fatos ao juiz, nós vamos contestar os fatos para o juiz, né? Então, enquanto a acusação leva aos fatos, não se preocupem com a tipificação, preocupem-se com os fatos. Vocês demonstrando que os fatos não aconteceram ou que os fatos aconteceram de forma diversa, automaticamente nós temos ali uma nova compreensão e aí sim o juiz fará uma nova classificação. Se ele entender que há o crime, teremos lá a desclassificação ou a capitulação diferente. Ou ele pode entender que aquele fato que você defende que tenha acontecido ou que não aconteceu, não é uma conduta ilícita. Então fica aí essa questão também bastante importante. Lembrem-se disso, porque isso eu falo como experiência profissional. Atenham-se aos fatos, não se atenham à capitulação. A capitulação é um mero expediente ali que deve ser cumprido. E para nós o que é importante é os fatos. Qualificação do acusado, essa é uma outra questão, conforme disse a doutora lá no início da nossa aula. Essa qualificação, logicamente que ela deve servir para identificar o indivíduo, mas ele também pode ser identificado por outros caracteres, como a sua descrição física, como o seu apelido. O mais importante é que nós não estejamos aqui diante da acusação de um inocente. O mais importante é que nós não estejamos diante da condição onde um inocente seja processado
no lugar de alguém que deva, de fato, ser responsabilizado, né? Então, esse é o grande problema. E talvez essa é a grande justificativa ainda para a situação que nós não temos, por exemplo, a pena de morte, conforme muitas pessoas defendem, porque nós temos ainda um alto índice de condenação de inocentes no Brasil. E isso acontece muitas vezes porque as pessoas são erroneamente identificadas, erroneamente classificadas. Então, essa é uma situação que nós devemos sempre compreender e sempre demonstrar. Está, de fato, diante da pessoa que deveria responder por aquele crime, né? Então, é uma situação aí que faz com que haja uma preocupação maior. Então, isso faz com que nós tenhamos que ter essa preocupação, tá? Mas que sempre, quando possível, a pessoa seja qualificada, a pessoa seja identificada, né? E, de toda forma, busque-se aí evitar o processo ou a condenação de pessoas inocentes. Então, isso é fundamental. O STF diz o seguinte a esse respeito, né? O artigo 41 do Código de Processo Penal determina que denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias e qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. E vem dizer o inciso 2. O Código de Processo Penal permite o oferecimento da denúncia, mesmo com elementos mínimos, ou apenas esclarecimentos que possam identificar o denunciado. Esse é um grande problema. Por quê? Porque em alguns crimes, na verdade, nós sabemos aí que a conduta social é muito difícil, né? Imagina só um crime de violência sexual contra criança, alguém é acusado da prática desse crime, e antes que a justiça possa prendê-lo, para proteger a sua integridade física, ele é apedrejado pelas pessoas, pela sociedade. Então, essa é uma situação muito complicada. Um programa de televisão recentemente identificou uma pessoa como sendo um possível criminoso, e essa pessoa foi morta na rua, e na verdade ela não era. Então é muito complicado quando você identifica alguém como sendo o responsável por um crime. Então, dessa forma, uma denúncia não pode ser considerada inepta quando identifica ou qualifica o denunciado pelo nome completo, nacionalidade, naturalidade, estado civil, data de nascimento, números de identidade ou de cadastro de pessoa física, filiação e endereço. Não há necessidade de todas essas informações. Então, ela não é inepta, mesmo quando faltar algum desses elementos aí. Então, fica aí essa análise bastante importante que nós temos a respeito desse tema. Quanto aos esclarecimentos de identificação, o réu pode não ter o nome ou demais elementos que o qualificam devidamente conhecidos e seguros. O réu não é obrigado a se identificar. A pessoa é presa, porque existe um retrato falado, por exemplo. Quem é você? Não, eu não vou dizer meu nome. Qual é o seu RG? Não, eu não é obrigado a dizer. Tá? Então, essa é uma questão bastante importante. Quem possua dados incompletos e não tenha nem mesmo certidão de nascimento, ou seja, alguém que propositadamente carregue vários nomes ou qualificações, que é o exemplo que eu comentei agora há pouco. Imagina que a pessoa apresenta um documento falso, né? Contenta-se a ação penal com a determinação física do autor do fato, razão pela qual se torna imprescindível a sua identificação datiloscópica, quando preenchidas as situações descritas lá na Lei 12.037/2009. Importante ainda lembrar que o artigo 259 do Código de Processo Penal deixa claro que a impossibilidade de identificação do acusado com seu nome verdadeiro ou outros qualificativos não retardará a ação penal. Ou seja, então, nesta hipótese, onde nós buscamos aí os esclarecimentos da identificação, a ação será iniciada somente com a identificação, a identidade física do indivíduo. Isso não vai impedir que, por exemplo, ele seja responsabilizado pela prática do ilícito. Então, essa é uma situação aí também bastante importante quando nós buscamos a correta compreensão da ação penal.
por mais, e aí eu digo mais uma vez, por mais que nós vejamos muitos casos sobre pessoas inocentes que são processados. Então, é importante que isso seja, logicamente, cumprido na máxima, com o máximo critério para que nós possamos verificar essa situação. Quanto à classificação do crime, é aquilo que eu disse no início. Não é o mais importante. Não é onde a defesa deve se preocupar de uma forma muito intensa. Por quê? Porque a classificação dada pelo promotor de justiça pode não ter, o juiz pode não ter a mesma compreensão. E sobre aquele fato, o juiz pode, por exemplo, vislumbrar a prática de um outro crime. Então, na verdade, quando nós verificamos aí a tipicidade ou a definição jurídica do fato, talvez seja das questões mais difíceis de se fazer. E eu digo isso principalmente para os jovens promotores de justiça, né, para os jovens advogados. Porque a pessoa vai chegar, por exemplo, lá no seu escritório, eu falo isso como advogado, a pessoa não vai dizer que ela praticou o crime tal. Ela vai te contar uma conduta, ela vai te contar uma história. E essa história, você tem que buscar esse enquadramento. E às vezes esse enquadramento é diferente. Às vezes a visão que você tem daquela conduta é diferente da visão que o promotor de justiça tem, né, sobre aquele fato. Para você, às vezes não houve uma violência ou uma grave ameaça. Enquanto para o promotor houve isso de alguma forma, seja isso direto ou indireto. Então nós estaríamos, por exemplo, entre o crime de furto e o crime de roubo. Então, nessas duas situações, nós temos aí uma questão bastante importante, né, que é essa classificação, ela é vacilante. Ela pode ser diferente a interpretação, e como eu disse, do delegado, do promotor, do juiz, né, e o advogado pode, por exemplo, compreender de uma outra forma. Então, a classificação do crime seria exatamente isso, essa definição jurídica do fato. O promotor, o autor da denúncia, após descrever o fato delituoso, né, ele é obrigado a fazer isso. E lá no final da sua petição, ele vai dizer, então, qual foi o crime que a pessoa praticou, ele já vai ali identificar as circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de aumento de pena ou de diminuição, e vai pedir a condenação da pessoa. É necessário, é obrigatório que o promotor, logicamente, na sua acusação, peça a condenação. Né? Se ele não pedir a condenação, não tem ali finalidade aquela petição inicial que dá início ao processo penal. Erro quanto à classificação, que é exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Para nós aqui não tem relevância nenhuma. Por quê? Por mais que ele tenha uma classificação errada, por mais que ele tenha uma classificação diferente do fato narrado, para nós pouco importa, né? Porque o que importa é você ter o fato para que você possa apresentar a defesa. Então, descreveu um fato, mas classificou de outra forma. Para nós isso é irrelevante. Quem vai corrigir isso depois é o juiz no momento da sentença. Então você vai defender o fato que está descritamente ou corretamente narrado, por mais que haja ali uma classificação diferente. Quanto ao rol de testemunhas, a própria jurisprudência diz que ele não é obrigatório. Por que ele não é obrigatório? Porque nem sempre você tem testemunhas. E nem sempre as testemunhas que você tem são testemunhas que podem colaborar de alguma forma. Né? A gente está cansado de ver pessoas arrolarem testemunhas para dizer que a pessoa é boa, para dizer que a pessoa é trabalhador, bom pai. E o que você sabe sobre o fato? Não, sobre o fato eu não sei nada. Então, o rol de testemunhas ele não é obrigatório. Né? E, por exemplo, a jurisprudência aí do Distrito Federal vai falar: doutrina abalizada considera facultativa a juntada do rol de testemunhas ao órgão encarregado de promoção da ação penal pública incondicionada. Todavia, a sanação dessa omissão
não pode ser feita posteriormente. Então, ou seja, você não é obrigado a apresentar o rol de testemunhas. Porém, se você não apresenta, não há um outro momento para que assim o faça, né? Então, é uma situação que tem que ficar muito atento. Havendo testemunhas, e sejam testemunhas que conhecem o fato, elas devem ser arroladas. Isso é uma situação bastante importante. Com relação ainda a essa situação, né, igual eu disse, se você não apresentar no momento certo, no caso o Ministério Público, quando dá denúncia, depois ele não pode fazer. Uma outra situação aí que nós temos que corrigir, né, ela está diretamente ligada a esse fato, que é a seguinte: o dever do magistrado de motivar a decisão, ainda que de modo objetivo e sintético. Por que nós temos isso? Porque o magistrado, por mais que ele tenha um livre convencimento, ele tem que motivar. E a motivação dele tem que ser com base nas provas dos autos. Sejam provas testemunhais, sejam provas diretamente técnicas. Então, por exemplo, nas ações penais de competência originária dos tribunais, o recebimento da peça acusatória se dá pelo órgão colegiado, por meio do acórdão. Uma outra situação também que nós temos é que, no caso da lei de falência, existe um outro procedimento. Então, vai depender também aí de quem tem a competência, né, de processar aquele caso, se existe um foro privilegiado ou não. A jurisprudência do STJ, ainda neste mesmo assunto, ele vai dizer que, conforme reiterada a jurisprudência do STJ, e na esteira do posicionamento adotado pelo STF, consagrou-se o entendimento da inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude da sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial que se refere lá o artigo 93. Então, o que nós temos? Quando nós temos a apresentação da denúncia e ela preenche os requisitos do artigo 41, o juiz tem, em momento posterior, que fazer o despacho de recebimento da denúncia. Por quê? Ele vai declarar que a denúncia preenche os requisitos do artigo 41, e então aquele fato está apto ao seu processamento, né? O que é o processamento? Muitas pessoas têm um conceito errado de processo. A pessoa foi processada, meu Deus do céu, e agora? Né? O processo nada mais é do que a confirmação de um procedimento investigatório. Então, se já investigou e tem indícios mínimos de autoria e materialidade, o processo ele tem que existir para que confirme aquilo sob o manto do contraditório. Então, essa é a importância bastante verificada ali de que existe ou não a necessidade da classificação ali dentre o crime ou até mesmo a identificação do indivíduo. Uma questão bastante relevante, pessoal, que nós temos ainda com relação ao nosso aqui objeto de estudo é relativo aí à importância dessa denúncia. Ou seja, o artigo 41 ele vai descrever aí vários aspectos que, na prática, eles têm uma finalidade bastante importante, que é dar condição da pessoa se defender. Então, o denunciante, seja, no caso, o Ministério Público ou o querelante, faz com que, então, nós tenhamos que buscar essa situação, ou seja, a demonstração do fato é mais importante do que a classificação do crime. A descrição do indivíduo, né, para que de um modo que ele possa ser identificado na multidão, muitas vezes é mais importante do que uma identificação, do que uma qualificação falsa. Então são vários aspectos ali que se somam para que, preenchidos os requisitos do artigo 41, possamos então observar aquilo que é inerente ao aspecto maior. Quando nós pensamos na denúncia, é importante pensar o seguinte também. Da mesma forma que o promotor não é obrigado a denunciar, se ele não verificar a existência
dos indícios de autoria ou da materialidade criminosa, depois que ele apresenta a denúncia, ele não pode desistir, né? Conforme nós fizemos aquela análise inicial sobre a ação penal pública, incondicionada e assim por diante, o Ministério Público ele pode até pedir a absolvição daquela pessoa que ele denunciou, mas ele não pode desistir da ação penal, já que é um direito indisponível dele. Então, essa é uma outra questão aí que nós temos que analisar. Pessoal, até o que eu disse até agora, tem alguma dúvida? Então, pessoal, olha só. O que é que nós vamos fazer agora, então? Já que não há nenhuma dúvida, e até o artigo 41, né, nós já vimos do artigo 24 até o artigo 41. Eu vou formular algumas questões, tá? E essas questões estarão disponíveis para vocês durante essa semana. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou fazer uma atividade de fixação de conhecimento. Como é que funciona isso? Vou fazer algumas questões relativas a todo esse conteúdo e vou postar para vocês responderem. Não vale ponto, tá? É atividade de fixação de conteúdo. E aí depois nós vamos ter o nosso trabalho bimestral. O nosso trabalho bimestral, ele vale até 3 pontos. E a nossa avaliação depois vale até 7 pontos, tá? Então, eu vou formular já essas questões do artigo 24 até o artigo 41, questões da OAB, questões de concursos públicos, vou colocar para vocês lá, vou formular essas questões, vou colocá-la no Moodle para vocês, para que vocês possam verificar se tem alguma dúvida com relação àquilo que nós já estudamos, tá? E aí, então, depois nós vamos marcar o nosso trabalho e vamos marcar também depois a nossa avaliação. Dia 15 agora, nós, professores, vamos passar por um treinamento, né, de formulação de avaliação online. Eu já tenho esse treinamento de uma outra universidade que eu leciono, mas é importante sempre ver, aprender mais e ficar mais apto aí a isso. Então, nessa situação, se hoje vocês não têm mais dúvidas, eu estou aqui à disposição de vocês durante ainda essa meia hora, né, para esclarecer algumas dúvidas, alguns comentários que vocês queiram fazer, tá bom? E aí, a partir da semana que vem, a gente inicia, então, eu já falei um pouquinho sobre o artigo 42 hoje, mas a gente inicia no artigo 42, e aí vocês vão ver que nós vamos ter uma sequência mais dinâmica pelos artigos, já que nós temos muitos artigos para estudar, é um conteúdo muito amplo nesse 8º semestre, tá bom? Mas, por hoje, pela importância do artigo 41, eu tentei ser o mais abrangente possível naquilo que significa o artigo 41, porque normalmente ele é ali utilizado em quase todas as defesas como preliminar, né? O não recebimento da denúncia pelo não preenchimento dos requisitos do artigo 41. E quando a denúncia é recebida, tem ali, por exemplo, a defesa o direito de apresentar o recurso em sentido estrito, ainda recorrendo da decisão interlocutória do juiz que recebeu a denúncia, demonstrando que não foi preenchido os termos do artigo 41, então para vocês verem a dinâmica que e o quanto o artigo 41 ele é importante para a regularidade, para a sanidade do processo. Pessoal, então eu me coloco aqui à disposição, caso vocês queiram questionar, vocês queiram fazer algum comentário, tá? Eu estou aqui à disposição de vocês agora, então. Aqueles que não têm dúvidas, né, uma boa noite aí, bom descanso.
Aqueles que têm dúvidas, eu continuo aqui. Pessoal, eu que agradeço a presença de todos, eu que agradeço a participação de todos, viu? E contem sempre comigo aí. Que bom, Vitor. Fico feliz, viu? Fico feliz aí que eu tenha conseguido atingir o meu objetivo. É uma matéria difícil, é uma matéria importante, e que bom que ficou claro.